Ela foi trocada pelo noivo no dia do casamento, mas algo incrível aconteceu e mudou sua vida para sempre. Marina ajustava o véu diante do espelho, o coração batendo como um tambor descompassado. O vestido de noiva, um modelo delicado de renda com cauda esvoaçante, parecia abraçá-la, mas nada conseguia acalmar a ansiedade que borbulhava em seu peito. Era o dia do seu casamento com Carlos, o homem que ela amava há 4 anos, o homem que prometeu estar ao seu lado para sempre. Mas enquanto ela se preparava na pequena capela, decorada com lírios brancos, algo estava errado. O burburinho dos convidados lá fora parecia mais agitado do que o normal. Então, a porta do quarto de noiva se abriu com um rangido, e a expressão pálida de sua melhor amiga, Clara, revelou que o conto de fadas estava prestes a desmoronar. Marina caminhou pelo corredor da capela, o buquê tremendo em suas mãos. Os olhares dos convidados a seguiam, mas não com a admiração que ela esperava. Havia pena, sussurros, olhares desviados. Quando chegou ao altar, Carlos estava lá, mas seu rosto estava rígido, os olhos evitando os dela. Ao lado dele, uma mulher que Marina nunca vira antes segurava sua mão. O padre pigarreou, desconfortável, e Carlos deu um passo à frente. Marina, eu não posso fazer isso. Eu amo outra pessoa, disse ele, a voz fria, como se aquelas palavras não estivessem partindo o coração dela em 1000 pedaços. A mulher, ao seu lado, sorriu triunfante, enquanto os convidados engasgavam com o choque. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A humilhação a engoliu como uma onda, e o mundo girou até tudo ficar preto. Ela desmaiou, o buquê caindo com um baque suave no chão. Quando abriu os olhos, estava nos braços de alguém. Um rosto familiar, mas que há anos não via tão de perto. Era Lucas, seu amigo de infância, aquele garoto que costumava roubar suas balas de morango e rir quando ela tropeçava nas poças de lama. Ele a carregava com cuidado, o rosto tenso de preocupação, enquanto a levava para fora da capela, longe dos olhares curiosos. Você está bem, Mari? Eu te levo para casa, ele murmurou, a voz suave, mas firme, como um porto seguro em meio à tempestade. Marina, ainda zonza, só conseguiu assentir, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Em casa, Lucas a acomodou no sofá, tirou os sapatos de salto que ainda apertavam seus pés e trouxe um copo d'água. Ele não perguntou nada, não a pressionou, apenas ficou ali, sentado no chão ao lado dela, enquanto Marina chorava. Como ele pôde fazer isso comigo, Lucas? No dia do meu casamento? Ela soluçou, a voz embargada. Lucas segurou sua mão, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de raiva e ternura. Porque ele é um idiota, Mari. E você merece muito mais do que um cara que não enxerga o quanto você é incrível. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, plantaram uma semente de esperança no coração despedaçado de Marina. Mas ela ainda não sabia o quanto Lucas mudaria sua vida. Os dias seguintes foram um borrão de dor e confusão. Marina se trancou em casa, evitando os olhares de pena da cidade pequena onde morava. As mensagens de apoio chegavam, mas também os fofocas cruéis sobre como Carlos havia fugido com aquela mulher misteriosa. Uma colega de trabalho que, aparentemente, ele conhecia há meses. Cada lembrança de Carlos, as noites planejando, o futuro, as promessas sussurradas ao pé do ouvido, era como uma faca girando em seu peito. Mas Lucas não a deixou sozinha. Ele aparecia todos os dias, trazendo café quente, contando histórias engraçadas de quando eram crianças, como a vez em que tentaram construir uma casa na árvore e acabaram cobertos de formigas. Ele a fazia rir, mesmo quando ela achava que nunca mais conseguiria. Uma tarde, enquanto tomavam sorvete na varanda, Lucas olhou para Marina com um brilho diferente nos olhos.
Sabe, Mari, eu sempre achei que você merecia o mundo. Desde os tempos em que você me batia com o caderno de matemática, porque eu desenhava corações nas margens. Marina riu surpresa, o coração dando um salto inesperado. Você desenhava corações, eu achava que eram rabiscos aleatórios. Lucas corou, coçando a nuca. Bom, talvez eu fosse meio apaixonado por você na época. Talvez ainda seja. O silêncio que se seguiu foi elétrico, cheio de possibilidades. Marina sentiu algo que não sentia há semanas. Um calor suave, como se a vida estivesse voltando a pulsar dentro dela. Marina passou dias refletindo sobre as palavras de Lucas. A confissão dele, tão sincera e desajeitada, ficou ecoando em sua mente como uma melodia que ela não conseguia esquecer. Mas, ao mesmo tempo, o peso da traição de Carlos ainda a puxava para baixo. Ela se pegava olhando para o anel de noivado, agora guardado em uma caixinha no fundo da gaveta, e se perguntava onde havia errado. Será que ela não era suficiente? Será que o amor que sentia por Carlos a cegara para os sinais de que ele já não a queria? Essas perguntas a consumiam, mas Lucas, com sua paciência infinita, estava determinado a mostrar a Marina que ela era mais do que a dor que carregava. Uma manhã, Lucas bateu a porta com um plano. Chega de ficar trancada aqui, Mari. Vamos fazer algo que você ama, disse ele, segurando 2 entradas para um festival de música ao ar livre na cidade vizinha. Marina hesitou. A ideia de sair, de enfrentar o mundo lá fora, a assustava. Mas os olhos brilhantes de Lucas e aquele sorriso que sempre a fazia se sentir em casa a convenceram. Tá bom, mas se eu quiser voltar cedo, você não vai me julgar, certo? Lucas riu, levantando as mãos em rendição. Prometo, nada de julgamentos, só diversão. No festival, o ar estava cheio de risadas, o cheiro de pipoca doce e o som de uma banda local tocando um cover animado de uma música dos anos 80. Marina, vestindo um vestido leve de algodão que Lucas insistiu que ela tirasse do armário, começou a relaxar. Eles dançaram desajeitadamente, Lucas girando-a de forma exagerada até ela quase cair, rindo alto. Em um momento, enquanto dividiam um algodão doce, Lucas apontou para o céu, onde um balão colorido flutuava. Olha, Mari, é tipo você. Mesmo com o vento tentando te derrubar, você sempre sobe. Marina olhou para ele, surpresa com a poesia, nas palavras, e sentiu um aperto no peito. Não de tristeza, mas de algo novo, algo que parecia com esperança. Mas nem tudo era tão simples. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Marina viu uma notificação no celular. Era uma foto, postada por um amigo em comum. Carlos e a mulher misteriosa, abraçados em uma praia, sorrindo como se o mundo fosse perfeito. A legenda dizia, vivendo o amor verdadeiro. Marina sentiu o estômago revirar. Lucas, percebendo a mudança em sua expressão, parou o carro no acostamento. Mari, o que foi? Ela mostrou a foto, as lágrimas já escorrendo. Como ele pode estar tão feliz, Lucas? Como ele pode seguir em frente como se eu nunca tivesse existido? Lucas segurou o rosto dela com as mãos, os polegares limpando as lágrimas com cuidado. Porque ele não te merecia, Mari. Ele escolheu o caminho fácil, mas você é forte, você vai encontrar algo muito maior do que ele jamais poderia te dar. Nos dias seguintes, Lucas continuou sendo o pilar de Marina, mas ela começou a perceber algo novo em si mesma. As risadas com ele eram mais leves, os silêncios eram confortáveis e o jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo, fazia seu coração disparar. Uma noite, enquanto assistiam a um filme antigo na sala dela, com uma tigela de pipoca entre eles, Marina se pegou observando Lucas. A forma como ele ria das piadas bobas, como seus olhos se franziam quando ele se concentrava, tudo parecia tão certo.
Sem pensar, ela se inclinou e tocou a mão dele. Lucas olhou para ela surpreso, mas não recuou. Lucas, eu acho que estou começando a sentir algo por você, ela disse, a voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso tão genuíno que iluminou a sala. Mari, eu esperei anos para ouvir isso, mas vamos devagar, tá? Você merece se curar primeiro. Aquele momento marcou uma virada. Marina começou a se permitir sentir novamente, a se abrir para a possibilidade de um novo amor. Mas no fundo, ela ainda tinha medo. E se Lucas também a decepcionasse? E se ela não estivesse pronta? Enquanto isso, Lucas planejava algo especial, algo que ele acreditava que mostraria a Marina o quanto ela era amada. Não só por ele, mas por todos que a conheciam. Ele queria que ela visse a si mesma como ele a via. Uma mulher extraordinária, capaz de transformar dor em beleza. Marina acordava todos os dias com uma mistura de leveza e incerteza. A presença de Lucas em sua vida era como o sol rompendo as nuvens após uma tempestade. Mas as cicatrizes deixadas por Carlos ainda latejavam. Ela queria acreditar no amor novamente, mas o medo de se machucar a fazia hesitar. Lucas, no entanto, parecia entender isso sem que ela precisasse dizer. Ele não a pressionava, mas também não se afastava, sempre encontrando formas de trazer cor aos dias dela. E foi exatamente isso que ele fez, ao planejar uma surpresa que Marina jamais esqueceria. Certa manhã, Lucas apareceu na porta de Marina com um sorriso travesso e um cesto de piquenique. Hoje é dia de aventura, Mari. Nada de ficar pensando no passado, anunciou ele, praticamente a arrastando para fora de casa. Marina riu, apesar da curiosidade misturada com desconfiança. O que você está aprontando, Lucas? Não me diga que é outra das suas ideias malucas, como quando você quis me ensinar a andar de skate e eu quase quebrei o braço. Lucas deu uma gargalhada, os olhos brilhando. Prometo que dessa vez é mais seguro. Confia em mim. Ele a levou até uma colina nos arredores da cidade, um lugar que Marina não visitava desde a infância. Era onde eles costumavam brincar, inventando histórias de piratas e tesouros escondidos entre as árvores. Quando chegaram ao topo, Marina ficou sem fôlego, não só pela caminhada, mas pela vista. O vale se estendia abaixo, com campos verdes salpicados de flores silvestres, e o céu estava pintado de tons de laranja e rosa com o pôr do sol se aproximando. Lucas abriu o cesto e revelou um piquenique cuidadosamente preparado. Sanduíches de frango com manjericão, biscoitos caseiros que ele admitiu ter queimado nas bordas e uma garrafa de suco de maçã que lembrava os verões da infância deles. Enquanto comiam, Lucas começou a contar histórias do passado, mas com um toque novo. Você lembra quando a gente fingia que essa colina era um castelo? Você sempre era a rainha, e eu, o cavaleiro atrapalhado que derrubava tudo. Marina riu até a barriga doer, lembrando de como Lucas uma vez caiu de cara na grama tentando salvá-la de um dragão imaginário. Mas então ele ficou sério, os olhos fixos nos dela. Sabe, Mari, mesmo naquela época, eu já sabia que você era especial. Não era só brincadeira para mim. Eu queria mesmo te proteger, te fazer sorrir. O coração de Marina disparou e ela sentiu as bochechas esquentarem. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Naquela noite, sob um céu estrelado, Lucas pegou um pequeno caderno do bolso. Quero te mostrar uma coisa, disse ele hesitante. Ele abriu o caderno, revelando desenhos e anotações de anos atrás. E corações tortos, frases bobas sobre aventuras e até um esboço desajeitado do rosto de Marina, feito quando eles tinham 14 anos. Eu guardei isso todos esses anos, porque mesmo quando você estava com o Carlos, eu nunca consegui te esquecer. Marina sentiu um nó na garganta. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão, de perceber que alguém a
Amava tão profundamente, mesmo quando ela não via. Quando voltaram para casa, Marina se sentiu diferente, mais leve, mais inteira. Mas o passado ainda lançou uma sombra. No dia seguinte, enquanto organizava algumas coisas em casa, ela encontrou uma foto antiga dela e Carlos, tirada em um piquenique parecido, meses antes do noivado. A lembrança a fez congelar. Por um momento, ela se perguntou se estava traindo a si mesma ao se permitir sentir algo por Lucas tão rápido. E se fosse apenas um consolo temporário? E se ela estivesse confundindo gratidão com amor? Essas dúvidas a atormentaram, mas ela decidiu que precisava conversar com Lucas. Ele merecia saber o que ela sentia, e ela precisava entender a si mesma. Marina passou a noite em claro, o coração dividido entre a emoção de estar se apaixonando por Lucas e o peso das dúvidas que a foto antiga com Carlos trouxe à tona. Ela queria confiar no que sentia, mas a traição ainda ecoava, como um rádio mal sintonizado que insistia em tocar memórias dolorosas. Decidida a ser honesta, ela marcou um encontro com Lucas no café da praça. Um lugar simples com mesinhas de madeira e o aroma reconfortante de pão recém-assado. Quando chegou, Lucas já estava lá, com aquele sorriso que parecia capaz de derreter qualquer preocupação, segurando 2 cappuccinos com desenhos de coração na espuma. Você tá com cara de quem passou a noite resolvendo equações de física. Quântica, brincou ele, empurrando o copo em direção a ela. Marina riu, mas o riso saiu meio forçado. Ela respirou fundo, as palavras pesando na língua. Lucas, eu preciso ser honesta. Estou sentindo algo por você, algo forte, mas tenho medo. E se eu estiver confundindo tudo? E se eu te machucar porque ainda não superei o Carlos? Lucas ouviu em silêncio, os olhos fixos nos dela, sem julgamento. Quando ela terminou, ele se inclinou para frente, a voz calma, mas cheia de convicção. Mari, eu não espero que você apague o passado como se fosse uma lousa. O que você passou foi pesado, mas eu não estou aqui para ser um substituto. Estou aqui porque te amo. E vou esperar o tempo que for preciso para você se sentir segura. As palavras dele foram como um abraço quente em um dia frio. Marina sentiu as lágrimas se formarem, mas dessa vez eram de alívio. Pela primeira vez, ela percebeu que Lucas não estava tentando consertá-la. Ele simplesmente a aceitava, com todas as suas feridas e inseguranças. Eles passaram a tarde inteira conversando, rindo de pequenas coisas, como o garçom que quase derrubou um prato de bolo na cabeça de um cliente. Quando saíram do café, Lucas segurou a mão dela, um gesto simples, mas que fez o coração de Marina disparar. Vamos fazer um trato, disse ele. Nada de pressa. Vamos viver um dia de cada vez, tá bom? Ela assentiu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava caminhando em direção a algo real. Os dias seguintes foram uma mistura de momentos leves e profundos. Lucas a levou para pintar cerâmica em um ateliê local, onde Marina acabou criando uma caneca tortuosa que ele jurou ser uma obra-prima abstrata. Em outra tarde, eles resgataram um gatinho preso em uma árvore na rua dela, e Marina riu tanto quando Lucas quase caiu da escada que precisou se apoiar nele para não tombar. Cada momento com ele era como uma peça de um quebra-cabeça, montando aos poucos a confiança que ela havia perdido. Mas o que realmente a marcou foi uma noite em que Lucas a convidou para observar as estrelas no quintal de casa. Ele trouxe um telescópio velho que pertencia ao avô dele e passou horas apontando constelações, inventando nomes absurdos como Estrela do Sanduíche de Frango só para fazê-la rir. Enquanto olhavam o céu, Marina se abriu como nunca antes. Sabe, Lucas, eu sempre sonhei em ser amada de verdade. Não com promessas grandes, mas com coisas pequenas que mostram que a pessoa se importa. Carlos nunca fez isso. Ele falava de amor, mas era sempre sobre ele, sobre o que ele queria. Lucas
Virou-se para ela, o rosto iluminado pela luz fraca da lanterna. Mari, o amor de verdade não é sobre querer algo em troca. É sobre querer ver a outra pessoa feliz, mesmo que isso signifique esperar, ou até abrir mão de algo. Eu quero te dar esse tipo de amor. Marina sentiu um calor subir pelo peito, uma certeza que ela não sentia há anos. Sem pensar, ela se inclinou e o beijou. Um beijo tímido, mas cheio de significado. Lucas sorriu contra os lábios dela, e naquele momento o mundo pareceu finalmente se alinhar. Mas no fundo, Marina sabia que ainda havia um obstáculo. Ela precisava enfrentar o passado de frente. Uma notícia inesperada chegou dias depois, abalando sua recém-descoberta paz. Clara, sua melhor amiga, ligou para contar que Carlos estava na cidade e ele queria falar com Marina. O coração dela gelou. O que ele poderia querer agora? Pedir perdão, explicar, ou apenas esfregar sua felicidade na cara dela? Marina sabia que para seguir em frente com Lucas, precisava encerrar esse capítulo de uma vez por todas. Marina passou o dia inteiro com o estômago embrulhado, o peso da ligação de Clara ainda pairando sobre ela. Carlos queria encontrá-la. A ideia de vê-lo novamente, de reviver a humilhação do dia do casamento, fazia seu coração disparar de ansiedade. Mas algo dentro dela, talvez a força que Lucas vinha ajudando a reacender, dizia que ela precisava enfrentá-lo. Não por ele, mas por ela mesma. Precisava fechar aquela porta para sempre. Então, com as mãos trêmulas, ela mandou uma mensagem marcando um encontro em um parque tranquilo, longe dos olhares curiosos da cidade. Antes de sair, ela ligou para Lucas. Eu vou falar com ele, Lucas. Preciso disso para seguir em frente. Do outro lado da linha, a voz dele era firme, mas gentil. Você é mais forte do que pensa, Mari. Estarei aqui quando você voltar. No parque, o ar estava fresco, com o perfume das flores de jasmim misturado ao som suave de crianças brincando. Ao longe, Marina viu Carlos sentado em um banco, sozinho. Ele parecia diferente, os ombros curvados, o rosto cansado, sem o brilho arrogante que exibia no dia do casamento. Quando ele a viu, levantou-se, hesitante. Marina, obrigado por vir, começou ele a voz baixa. Eu cometi um erro. O que fiz com você foi imperdoável, mas eu preciso te dizer que sinto muito. Marina cruzou os braços, o coração batendo forte, mas ela se manteve firme. Por que agora, Carlos? Por que depois de tudo? Ele baixou o olhar envergonhado. As coisas com ela não deram certo. Eu percebi que joguei fora algo especial. Você era tudo para mim e eu fui um idiota. As palavras dele poderiam ter mexido com ela meses atrás, mas agora soavam vazias. Marina respirou fundo, sentindo uma clareza que não esperava. Carlos, você não me amava. Você amava a ideia de mim, mas nunca me viu de verdade. E eu mereço mais do que alguém que só percebe meu valor quando perde. Ela fez uma pausa, surpresa com a própria força. Eu desejo que você encontre seu caminho, mas ele não é mais comigo. Carlos tentou dizer algo, mas Marina levantou a mão, cortando-o. Adeus, Carlos. Ela virou as costas e caminhou pelo parque, sentindo o peso de anos de dúvidas se dissolver a cada passo. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. Quando chegou em casa, Lucas estava na varanda, segurando um vaso com uma plantinha de girassol. É para te lembrar que você sempre vai buscar a luz, mesmo nos dias mais escuros, disse ele com um sorriso tímido. Marina riu, os olhos marejados, e o abraçou com força. Naquela noite, eles cozinharam juntos, ou melhor, tentaram, porque Lucas derramou molho de tomate na camisa e Marina quase incendiou a cozinha ao tentar fazer panquecas. Entre risadas e bagunça, Marina percebeu que estava vivendo o tipo de amor que sempre sonhou. Simples, verdadeiro, cheio de momentos que faziam seu coração dançar. Dias depois, Lucas a surpreendeu com um convite para um jantar especial.
Ele a levou a um restaurante pequeno, decorado com luzes suaves e velas tremeluzindo. No meio do jantar, ele pegou a mão dela e, com um nervosismo adorável, disse: Mari, eu sei que você ainda está se encontrando, mas quero que saiba que estou nessa com você. Não importa o tempo que leve, eu quero construir algo real ao seu lado. Marina sentiu o coração transborda. Ela apertou a mão dele, os olhos brilhando. Lucas, eu também quero isso. Quero tentar, de verdade. Foi a primeira vez que ela se sentiu pronta para amar novamente, sem sombras do passado. Mas a vida, como sempre, tinha suas surpresas. No dia seguinte, enquanto Marina e Lucas passeavam pelo centro da cidade, rindo de uma vitrine com manequins vestidos de forma ridícula, ela recebeu uma ligação de sua mãe. Marina, querida, preciso te contar algo importante. É sobre a sua avó. O tom sério da voz da mãe fez o sorriso de Marina desaparecer. Sua avó, a mulher que a ensinou a fazer biscoitos e a acreditar em finais felizes, estava internada. De repente, o mundo de Marina pareceu balançar novamente, e ela se perguntou se estava pronta para enfrentar mais um desafio. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto segurava o telefone, a voz da mãe ecoando em sua mente. Sua avó, Dona Lúcia, estava no hospital após sofrer um mal súbito. Ela era mais do que uma avó para Marina. Era sua confidente, a mulher que a ensinou a acreditar em si mesma, que enxugava suas lágrimas com um pano de prato e contava histórias de amor que pareciam saídas de contos de fadas. A ideia de perdê-la era insuportável. Lucas, percebendo o pânico no rosto dela, segurou sua mão com firmeza. Mari, respira. Vamos para o hospital agora. Você não está sozinha. As palavras dele foram como um farol em meio à névoa e Marina assentiu, deixando que ele a guiasse até o carro. No hospital, o cheiro de antisséptico e o som abafado de monitores fizeram o coração de Marina apertar. Dona Lúcia estava na UTI, conectada a tubos, mas ainda consciente. Quando Marina entrou no quarto, os olhos da avó se iluminaram, apesar da fraqueza. Minha menina, sussurrou ela, a voz rouca, mas cheia de carinho. Marina segurou a mão dela, tentando conter as lágrimas. Vovó, você precisa ficar bem, tá? Eu ainda preciso de você. Dona Lúcia sorriu, apertando a mão da neta com o pouco de força que tinha. Você é mais forte do que pensa, Marina. Sempre foi. E aquele rapaz ali fora, ele te olha como seu avô olhava para mim. Não deixe o medo te segurar. Lucas, que esperava do lado de fora, entrou timidamente quando Marina o chamou. Ele cumprimentou Dona Lúcia com um respeito quase cômico, como se estivesse conhecendo uma rainha. Senhora Lúcia, a Marina me contou que a senhora faz o melhor bolo de laranja do mundo. Vou precisar provar para confirmar. Dona Lúcia riu, um som fraco, mas genuíno, e Marina sentiu o coração aquecer. Ver Lucas trazendo leveza mesmo em um momento tão pesado era mais uma prova de que ele era diferente de tudo que ela já havia conhecido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Marina passava as manhãs no hospital, segurando a mão da avó e contando histórias para mantê-la animada. À tarde, Lucas aparecia com café, brincadeiras e, às vezes, até um jogo de cartas para distraí-las. Uma tarde, enquanto Dona Lúcia dormia, Marina e Lucas sentaram no corredor do hospital, dividindo um sanduíche meio murcho da lanchonete. Lucas, eu não sei como te agradecer. Você está aqui, mesmo com tudo isso. Por quê? Ele olhou para ela, os olhos castanhos cheios, de ternura. Porque você é minha casa, Mari. Não importa onde a gente está, se é num hospital ou numa praia. Eu quero estar onde você está. As palavras dele ficaram com Marina, como uma música que ela queria ouvir de novo e de novo. Mas a saúde de Dona Lúcia piorou, e os médicos avisaram que ela precisaria de uma cirurgia arriscada. Marina passou a noite ao lado da avó, segurando sua mão
Enquanto memórias da infância inundavam sua mente, as tardes assando biscoitos, as histórias de amor eterno que Dona Lúcia contava com brilho nos olhos. Você já encontrou seu amor, Marina, disse a avó em um momento de lucidez. Não é como nos filmes, mas é real. Agarre isso. Marina chorou, prometendo a si mesma que se Dona Lúcia saísse dessa, ela viveria sem medo, de coração aberto. Na manhã da cirurgia, Marina estava um caco, mas Lucas não a deixou sozinha. Ele trouxe um caderno de desenho e começou a fazer caricaturas engraçadas dos médicos e enfermeiros, fazendo Marina rir mesmo com os olhos inchados. Quando a notícia chegou de que a cirurgia havia sido um sucesso, Marina desabou nos braços de Lucas, chorando de alívio e gratidão. Naquele momento, ela soube que queria passar o resto da vida com ele. Não porque ele a salvou, mas porque ele a fazia querer ser a melhor versão de si mesma. Mas, enquanto Dona Lúcia se recuperava, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Era de Clara, sua melhor amiga, dizendo que havia organizado uma pequena festa surpresa para celebrar a recuperação da avó. O que Marina não sabia era que Lucas também estava envolvido, e ele tinha um plano maior, algo que mudaria tudo. Marina ainda sentia o coração leve com a notícia da recuperação de Dona Lúcia, mas a mensagem de Clara sobre a festa surpresa trouxe uma nova onda de curiosidade. Ela sabia que Lucas estava tramando algo. O jeito como ele desviava o olhar com um sorriso mal disfarçado sempre entregava suas intenções. "Você está escondendo alguma coisa, não tá?" perguntou ela, cutucando-o enquanto caminhavam para o carro após mais uma visita ao hospital. Lucas apenas riu, jogando as mãos para o alto. "Eu? Esconder algo? Sou um livro aberto, Mari." Mas o brilho travesso nos olhos dele dizia o contrário. E Marina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma empolgação genuína, como uma criança, esperando por um presente. No dia da festa, Clara insistiu que Marina usasse um vestido azul que ela amava, mas raramente tirava do armário. "É uma noite especial, você tem que brilhar", disse a amiga, com um entusiasmo que deixou Marina desconfiada. Quando chegaram ao local, um jardim comunitário decorado com luzes de fada, mesas cobertas com toalhas coloridas e uma banda tocando músicas suaves ao fundo, Marina ficou sem ar. Não era apenas uma festa para celebrar a recuperação de Dona Lúcia. Era uma homenagem à vida, à família, aos amigos que a apoiaram nos últimos meses. Dona Lúcia, ainda frágil, mas com um sorriso radiante, estava lá sentada em uma cadeira decorada com flores, parecendo a rainha que sempre foi no coração de Marina. Amigos e vizinhos se reuniram, trazendo pratos caseiros e histórias que enchiam o ar de risadas e nostalgia. Lucas, como sempre, era o centro das atenções, contando uma história exagerada sobre como quase queimou a casa tentando fazer um bolo para a ocasião. "Eu juro, o alarme de incêndio achou que eu estava fazendo churrasco", disse ele, fazendo todos rirem, inclusive Marina, que o cutucou com carinho. Mas quando a banda começou a tocar uma versão acústica de uma música que Marina adorava desde a adolescência, Lucas pediu silêncio e subiu em um pequeno palco improvisado. O coração de Marina disparou. Ele estava segurando um microfone, visivelmente nervoso, mas com uma determinação que ela nunca tinha visto. "Marina", começou ele, a voz tremendo um pouco, mas cheia de emoção. "Você é a pessoa mais incrível que já conheci. Você enfrentou coisas que teriam derrubado qualquer um, mas aqui está você, brilhando, mesmo depois de tudo. Eu te amei. Quando éramos crianças, te amei quando você estava com outra pessoa, e te amo agora, mais do que nunca." Ele fez uma pausa, respirando fundo, enquanto os olhos de Marina se enchiam de lágrimas. "Eu não quero apressar nada, mas quero te perguntar uma coisa." Ele desceu do palco, ajoelhou-se diante dela e tirou uma caixinha do bolso. Dentro havia um anel simples, com uma pedra pequena que brilhava sob as luzes do jardim. "Marina, você
Quer se casar comigo? Não agora, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Eu só quero que saiba que é com você que quero passar o resto da minha vida. O jardim inteiro prendeu a respiração. Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, riu e chorou ao mesmo tempo. O coração transborda. Lucas, seu bobo, claro que sim. Ela o puxou para um abraço, enquanto os convidados explodiam em aplausos e assovios. Dona Lúcia, com os olhos brilhando, bateu palmas suavemente, sussurrando para Clara: eu sabia que ele era o certo. A festa continuou com risadas, danças e brindes, mas para Marina, o mundo inteiro era Lucas. O jeito como ele a abraçava, como ria com ela, como a fazia se sentir amada de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Mas, mesmo em meio à felicidade, Marina sabia que aceitar o pedido de Lucas era apenas o começo. Casar novamente, depois de tudo que passou, exigiria coragem. Ela queria fazer isso direito, sem pressa, construindo um futuro com bases sólidas. E havia algo que ela queria fazer antes, um gesto para honrar a jornada que a levou até ali, algo que envolvesse Dona Lúcia e as lições que ela lhe ensinou sobre amor e resiliência. O pedido de Lucas ainda reverberava no coração de Marina como uma melodia que ela não queria parar de ouvir. Nos dias que se seguiram à festa, ela se pegava sorrindo sozinha, olhando para o anel simples em seu dedo e sentindo uma mistura de gratidão e esperança. Mas, mais do que o anel, era a promessa de Lucas, de esperar, de construir algo juntos, sem pressa, que a fazia sentir que, pela primeira vez, o amor não era uma corrida, mas uma jornada. Ainda assim, Marina queria fazer algo especial antes de mergulhar de cabeça no futuro com Lucas. Ela precisava honrar sua própria história, a força que descobriu em si mesma e as lições de Dona Lúcia, que agora se recuperava lentamente em casa. Inspirada pelas histórias da avó sobre o poder dos pequenos gestos, Marina decidiu organizar um dia especial para Dona Lúcia. Ela queria recriar as tardes de sua infância, quando as duas assavam biscoitos e conversavam sobre a vida. Com a ajuda de Lucas, ela planejou uma surpresa, um almoço no quintal da casa da avó com a família e amigos mais próximos. Lucas, sempre pronto para transformar qualquer momento em algo leve, sugeriu que cada convidado trouxesse uma lembrança de Dona Lúcia, uma história, uma foto, qualquer coisa que celebrasse a vida dela. Vai ser como um presente para ela. Mari, e para você também, disse ele, enquanto cortava papel colorido para fazer enfeites caseiros, embora metade deles acabasse torto e o fizesse rir de si mesmo. No dia do almoço, o quintal de Dona Lúcia estava transformado. Mesas improvisadas, cobertas com toalhas floridas, lanternas penduradas nas árvores e o cheiro de biscoitos de canela recém-assados enchiam o ar. Dona Lúcia, sentada em sua cadeira favorita, parecia mais forte, os olhos brilhando ao ver as pessoas que amava reunidas. Marina, com um avental que pertencia à avó, servia os biscoitos enquanto os convidados compartilhavam suas histórias. Um vizinho contou como Dona Lúcia o ajudou a consertar uma cerca quebrada, mesmo sem entender nada de ferramentas. Clara relembrou a vez em que Dona Lúcia a ensinou a dançar valsa para um baile da escola, mesmo tropeçando nos próprios pés. Cada história era um pedaço do legado de amor da avó. E Marina sentia o coração aquecer, sabendo que aquele momento era uma forma de agradecer por tudo que Dona Lúcia lhe deu. Lucas, claro, não resistiu a adicionar humor. Ele se levantou segurando um biscoito meio queimado que ele mesmo tentou fazer e disse: Dona Lúcia, eu tentei seguir sua receita, mas acho que criei uma nova categoria, biscoito crocante estilo carvão. O quintal explodiu em risadas, e até Dona Lúcia, rindo, balançou a cabeça. Você precisa de prática, menino, mas o coração está no lugar certo. Marina olhou para Lucas, que piscou para ela,
e sentiu uma onda de amor que parecia grande demais para caber no peito. No fim da tarde, quando o sol começava a se pôr, Dona Lúcia chamou Marina para perto. Minha menina, você fez isso por mim, mas também fez por você. Olha ao seu redor. Isso é amor de verdade, construído com... Cuidado, com tempo. É isso que você está construindo com o Lucas. Marina abraçou a avó, as lágrimas caindo suavemente. Obrigada, vovó, por tudo. Naquele momento, ela soube que estava pronta para o próximo passo. Não apenas para aceitar o amor de Lucas, mas para vivê-lo plenamente. Mas, como a vida sempre gosta de surpreender, algo inesperado aconteceu naquela noite. Enquanto ajudava a arrumar o quintal, Lucas recebeu uma ligação de um amigo de infância que agora morava em outra cidade. Ele parecia animado, mas quando desligou, seu rosto estava sério. Mari, ele me ofereceu uma chance de trabalhar com ele num projeto grande. É uma oportunidade incrível, mas é em outra cidade, longe. O coração de Marina apertou. Ela acabara de encontrar seu equilíbrio, de se abrir para o amor. Será que o destino estava testando sua coragem novamente? A revelação de Lucas sobre a oferta de trabalho deixou Marina em um turbilhão de emoções. Ela havia acabado de encontrar um equilíbrio, de se permitir amar novamente, e agora o futuro parecia incerto outra vez. Sentados na varanda de Dona Lúcia naquela noite, com o canto dos grilos ao fundo, Marina olhou para Lucas, tentando decifrar o que ele sentia. O que você está pensando, Lucas, sobre essa oportunidade? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um hábito que Marina já conhecia como sinal de que ele estava pesando suas palavras. É uma chance única, Mari, um projeto grande, algo que eu sempre sonhei, mas deixar você, essa cidade, tudo que a gente está construindo, isso me assusta mais do que qualquer coisa. Marina sentiu um aperto no peito, mas também uma determinação, um crescente. Ela não queria que Lucas abrisse mão de seus sonhos, assim como ele nunca a pediu para ser algo que não era. Lucas, você sempre esteve ao meu lado, me apoiando, mesmo quando eu estava perdida. Agora é minha vez. Vamos descobrir como fazer isso funcionar juntos. Ele olhou para ela surpreso e então um sorriso lento se formou em seu rosto. Você é mesmo incrível, sabia? Ele a puxou para um abraço e Marina sentiu que, pela primeira vez, estava enfrentando o futuro com coragem, não com medo. Nos dias seguintes, eles passaram horas conversando sobre as possibilidades. O projeto era em uma cidade a algumas horas de distância e Lucas precisaria passar temporadas lá, mas poderia voltar nos fins de semana. Marina, inspirada pela força de Dona Lúcia e pela própria jornada, decidiu que também queria dar um passo adiante. Ela começou a planejar pequenas mudanças em sua vida, talvez retomar o curso de fotografia que abandonou anos atrás, algo que sempre a fazia se sentir viva. Lucas a incentivava, trazendo catálogos de cursos e até sugerindo que eles fizessem uma viagem juntos para explorar a nova cidade. Quem sabe, talvez a gente descubra um café com cappuccinos melhores que os nossos, brincou ele, fazendo Marina rir. Enquanto isso, Dona Lúcia, cada dia mais forte, insistia em ajudar nos planos do casamento. Ela passava tardes com Marina, folheando revistas antigas e sugerindo ideias que misturavam romantismo com um toque de humor. Nada de casamentos grandiosos, minha menina. Façam algo que seja vocês dois, com muitos biscoitos, claro. Marina riu, imaginando Lucas tentando convencer o padre a incluir uma mesa de sobremesas no altar. A avó também compartilhava histórias do próprio casamento, como a vez em que seu avô derrubou o bolo tentando cortar a primeira fatia, e Marina percebeu que o amor verdadeiro era feito de momentos imperfeitos, mas cheios de significado. Uma noite, enquanto Marina e Lucas pintavam placas para o casamento em sua sala, ele olhou para ela com uma expressão séria. Mari, eu quero que nosso casamento seja diferente.
Não só por causa do que você passou, mas porque quero que cada momento seja nosso. Que tal se a gente escrever nossos próprios votos? Marina adorou a ideia, e eles passaram a noite rindo e rabiscando ideias, com Lucas sugerindo votos como "prometo nunca mais queimar seus biscoitos favoritos", e Marina retrucando com "prometo te perdoar quando você inevitavelmente queimar". Entre risadas, eles começaram a escrever palavras mais profundas, promessas de apoio, paciência e amor incondicional. Mas, à medida que o dia do casamento se aproximava, Marina sentiu uma pontada de ansiedade. Não era medo de Lucas, mas de si mesma. E se ela não estivesse à altura do amor que ele oferecia? E se o passado voltasse a assombrá-la? Ela sabia que precisava enfrentar esses pensamentos antes do grande dia, e decidiu fazer algo que a ajudasse a se reconectar consigo mesma. Algo que a lembrasse de quem ela era antes de toda a dor e de quem ela estava se tornando agora. Marina sabia que para entrar de coração aberto no casamento com Lucas, precisava fazer as pazes consigo mesma. A ansiedade que sentia não era sobre ele, mas sobre as partes de si que ainda carregavam o peso do passado. Inspirada pelas lições de Dona Lúcia e pelo apoio incondicional de Lucas, ela decidiu fazer algo que há muito tempo adiava: revisitar um lugar que marcou sua juventude, o lago onde costumava passar horas tirando fotos e sonhando com o futuro. Era lá que ela se sentia mais conectada à sua essência, antes de deixar que as expectativas alheias moldassem suas escolhas. Lucas, quero ir ao lago sozinha amanhã. Preciso de um momento comigo mesma, disse ela, hesitante, temendo que ele se sentisse excluído. Mas Lucas apenas sorriu, apertando sua mão. Vai, Mari, encontra você mesma. Estarei aqui quando voltar. Na manhã seguinte, Marina dirigiu até o lago, a câmera antiga pendurada no pescoço. O ar fresco e o reflexo da água sob o sol trouxeram uma onda de memórias. Ela adolescente, rindo com Clara, sonhando com amores épicos e viagens pelo mundo. Sentada na margem, ela começou a tirar fotos, capturando o brilho das libélulas, a textura das pedras, a dança das folhas. Cada clique era como um passo para dentro de si mesma. Marina fechou os olhos e deixou que as lembranças fluíssem. A dor de Carlos, a força que descobriu, o amor que Lucas lhe oferecia. Eu sou suficiente, sussurrou para si mesma, as lágrimas caindo, mas com um sorriso. Pela primeira vez, ela sentiu que estava pronta para amar sem medo, não apenas Lucas, mas a si mesma. De volta à cidade, Marina mostrou as fotos a Lucas, que ficou encantado. Mari, essas fotos são você, cheias de vida, de beleza. Você tem que mostrar isso para o mundo. Ela riu, mas a ideia ficou com ela. Não era sobre fama, mas sobre compartilhar sua jornada, quem sabe inspirar outros. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, Marina se jogou de corpo e alma. Eles escolheram um celeiro rústico como cenário, decorado com flores silvestres e luzes suaves, um reflexo do amor simples e verdadeiro que compartilhavam. Dona Lúcia, agora quase totalmente recuperada, insistiu em assar os biscoitos para a festa, enquanto Clara organizava uma playlist que misturava músicas românticas com hits que faziam todos dançar. O dia do casamento chegou e Marina acordou com o coração leve. Enquanto se arrumava, vestindo um vestido fluido que parecia dançar com o vento, Dona Lúcia entrou no quarto, segurando uma pulseira antiga. Era da minha mãe. Quero que você use hoje, para lembrar que o amor sempre encontra um jeito. Marina abraçou a avó, os olhos marejados, sentindo a força de gerações em suas mãos. Quando caminhou até o altar, sob o olhar de amigos e família, viu Lucas esperando por ela, os olhos brilhando de emoção. Ele estava desajeitadamente charmoso, com a gravata um pouco torta,
E Marina riu, sabendo que aquele era o homem com quem queria compartilhar cada risada e cada lágrima. A cerimônia foi cheia de momentos únicos. Lucas tropeçou no primeiro. Voto, fazendo todos rirem, mas então segurou as mãos de Marina e disse: prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis, te fazer rir mesmo quando você quiser me bater com uma frigideira e estar ao seu lado, não importa onde a vida nos leve. Marina, com a voz embargada, respondeu: prometo confiar em você, em mim e no amor que estamos construindo. Você é minha casa, Lucas, e eu escolho você todos os dias. Quando se beijaram sob aplausos e assovios, Marina sentiu que o passado havia ficado para trás, como uma página virada em um livro que agora contava uma nova história. A festa foi uma explosão de alegria. Lucas insistiu em uma dança coreografada que terminou com ele caindo dramaticamente nos braços de Marina, arrancando gargalhadas. Dona Lúcia dançou com Clara, provando que ainda tinha energia para surpreender. E, em um momento tranquilo, Marina e Lucas escaparam para olhar as estrelas, como fizeram tantas vezes. Você já pensou que há um ano eu achava que minha vida tinha acabado? Disse ela, encostada nele. Lucas beijou sua testa. E agora, Mari, ela tá só começando. O futuro os aguardava, com Lucas começando seu projeto na outra cidade, e Marina explorando sua paixão pela fotografia. Eles sabiam que haveria desafios, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Marina olhou para o céu, sentindo que finalmente havia encontrado o amor que sempre sonhou, não perfeito, mas real, cheio de risadas, tropeços e promessas cumpridas.